ジュエリーを見せて生まれ変われるあなたよ一人増えまないで瞳は彩る望んだ世界は突然灰になっても奇跡にまだ巡り合えるOlá, todo mundo! Aqui é a volta do Blimecast. Quem está falando com vocês é a Pachi. Eu sou a, entre aspas, nova dona do Blime. E estamos aqui hoje com a Tanko. Oi! E com a Lorena Miyuki. Oi, gente! E para comemorar a nossa volta hoje do Blimecast, depois de muito tempo, nós vamos começar com o básico. Vamos contar o que é o Yaoi, como surgiu, por que é BL. Hoje esse é o tema para ajudar fujojis de velha data e fujojis novas que chegaram aqui. E estamos aqui para ajudar a galera, né? Lorena, pode se apresentar pra gente? Tá, vamos lá. Oi, gente. Pra quem não me conhece, meu nome é Lorena Miyuki. Eu tô sempre por aí dando uns puxões de orelha nos comentários e tal. Eu sou pesquisadora, eu sou um pouquinho estudiosa nesse ramo. Eu também escrevo alguns livros. Eu comecei escrevendo pensando no BL mesmo, mas ultimamente eu tenho estudado muito, então eu pesquiso sobre essas coisas. Na verdade, desde a minha graduação eu formei já com a intenção de continuar pesquisando sobre isso. Eu entrei no meu mestrado, meu projeto era sobre yaoi. Eu tive que mudar depois de um tempo por falta de gente para me orientar, mas eu continuei pesquisando sobre isso depois sozinha e no momento eu estou fazendo uma pesquisa sobre leitores de yaoi. E acho que é isso. E para começar, vamos começar do início. Antes de começar a falar como o BL, como a gente conhece, surgiu, vamos começar primeiro falando do contexto que permitiu que o BL existisse dentro dos mangás. Porque é bom para confundir com o Slash, que foi um movimento que surgiu nos Estados Unidos, dentro do fandom de Star Trek, que é outra coisa relativamente diferente, que a gente pode falar outro dia. Mas primeiro vamos começar da época, porque para quem não conhece, o BL como quadrinho surgiu mais ou menos na década de 70, dentro da conhecida como Revolução do Shoujo Mangá. O que foi isso? Bem, o Shoujo Mangá, ele existe em quadrinho desde a década de 50, vamos dizer por assim, apesar de já existia quadrinhos anteriormente, além disso, mas vamos declarar como década de 50, que era um mercado que era formado em grande parte por autores homens. Tinha autores mulheres que foram tomando os quadrinhos aos poucos, só que ainda era uma coisa muito focada, e vamos dizer, de histórias de homens fazendo histórias sobre mulheres para o público feminino acreditando que é isso que mulheres querem ler. Não era exatamente isso. E conforme o público que cresceu lendo shoujo mangá foi chegando no mercado, eles foram querendo contar as próprias histórias. E as editoras, vindo esse desejo das mulheres querendo contar suas próprias histórias, elas começaram... Bem, as editoras tiveram uma ideia de fazer um concurso que foi meio que o que começou a coisa toda. Fizeram um concurso do tipo, vamos selecionar uma autora mulher para publicar conosco, e foi meio que abriu as portas para tudo, que as mulheres começaram a entrar em peso nas revistas, começaram a publicar as próprias histórias, os próprios quadrinhos, reinventando o shoujo mangá. E aí isso vai acontecendo até chegar na década de 70, que uma parcela de autoras, conhecida como as Fabulosas 24, que não é um grupo exatamente definido, foi um termo cunhado na época para definir um grupo de autoras que apresentaram novas características e novas mudanças dentro do shoujo mangá, relativamente em termos de história, em termos de quadrinização, em termos de arte, que fizeram mudanças que afetam até hoje a indústria dos mangás como conhecemos. E dentro dessa revolução foi quando surgiu o BL. Você quer acrescentar, Lorena? De curiosidade, só lembrando que antes disso, na década de 60, a gente teve o surgimento da primeira novel que figurava um relacionamento homossexual. Então, o surgimento, na verdade, foi através das novels. Então, antes do mangá, a gente já tinha as novelas ilustradas e tal. E a primeira que surgiu foi em 1961. Isso explodiu minha cabeça quando eu soube, porque eu passei, sei lá, 20 anos e nunca ia adivinhar que tivesse eu essa, acho que essa essa é uma primeira... informação super nova, assim, que nem vem pra cá, a gente nem fica sabendo muito, porque, na verdade, eu nunca nem ouvi falar dessa novel especificamente. Acho que ela nunca foi traduzida e tal, é uma coisa bem regional mesmo, que você deve ser encontrada lá.
numa biblioteca, num cantinho da biblioteca, esquecido. Fora que novel aqui no Ocidente, né? Ele é uma coisa quase hermética, né? Agora que tem chegado de uns 5, 10 anos para cá no máximo, porque no começo o pessoal só conhecia anime e mangá. Né? Realmente foi basicamente isso. Agora, com mangá, se a gente for definir os mangás, que, tipo assim, os mangás emblemáticos do início do BL, que não era nem BL na época, era Shonen Ai, primeiro termo usado. Um dos termos, né? Dos primeiros termos. Um dos primeiros termos que era o Shonen Ai, seria com Kaze Tokinuta, da Takemiya Keiko, e o Coração de Thomas, da Hajime Omoto. Hoje não é mas diz a lenda, né, que teve um primeirão antes disso, né? Que foi o Sunroom Niite, In the Sunroom. Dizem que esse foi o primeiro beijo que teve assim no mangá BR, né? No mangá, né? Mangá shoujo. Primeiro beijo entre dois garotos. Mas assim, a Takemiya Keiko e a Hajime Omoto, elas estavam já cozinhando isso daí, né? Diz a lenda também, né, que foi a vizinha delas, né, a Nori Musuyama. Algumas fontes eu vejo como Masuyama e outras como Musuyama. Eu ainda não consegui descobrir, mas a Nori, ela não era mangaka, mas ela era muito amiga lá da Keiko Takemiya, que dividiu apartamento, né, com a Hajime Omoto, e ela que apresentou, né, a homossexualidade masculina, ela que gostava lá de ler Barazoko, né, que era a revista gay, e que apresentou aquele filme Les Amitiés Particulières, não sei se fala assim, que é francês, mas que tem um relacionamento bem, assim, bem típico desses primeiros mangás, assim, de internato, né, de colégio interno de meninos, e é bem interessante, se você for ver, tem muita identidade com esses primeiros mangás dos lindos garotos tristes, como diz a Apache, né? Nessa época, eles eram muito influenciados pelas coisas da Europa. Inclusive, a primeira novel, a que eu falei antes, ela se passava na França. Era uma coisa meio misturada Japão, França, assim. Então, acho que era mais ou menos a mesma base que todo mundo tinha da época. Com certeza. Shoujo mangá naquela época tinha muita influência de histórias que se passavam na Europa, num canto do Ocidente idealizado por elas. Aí o Shonen acabei também surgindo nessa leva. É legal falar que a Takemiya Keiko, principalmente com o caso Tokinuta, ela teve que brigar com o editor dela para lançar esse mangá. Levou anos, né? Ficou anos tentando. Sim, ela teve que lançar um outro mangá, um shoujo, que eu esqueci o nome agora, que ficou, tipo, muito popular. E aí, com a popularidade desse mangá, ela teve a justificativa para lançar o caso Tokinuta, que já foi chegando com cena de sexo e beijo, tipo assim, nas revistas, mangá shoujo, todo mundo, meu Deus. Viu, gente? Shonen Ai não é só história sem sexo, viu? Nós vamos falar sobre isso depois. Não, eu lembro que eu tava relendo o caso do Tokinuta, eu reli, tipo assim, já começa, nas primeiras 5 páginas, tá o moleque lá saindo da cama com outra menina. Gente, já começa assim. Já começa com tiro, porrada e bomba. Pode falar. Não, eu ia falar justamente sobre o Coração de Thomas. Fala, começa aí. E o Coração de Thomas eu tenho que reler, porque faz muito tempo que eu peguei ele para ler. Também foi da Hajime Omoto, também influenciada, que também segue aquela história de garotos no colégio de internato, em algum fim de mundo da Europa. E também tem a história que eu lembro que, não sei se foi no Shoujo Cast, que eu vi há muito tempo atrás, que de início a Hajime Omoto já pensava em fazer um mangá Yuri, na verdade. Ia ser realmente de amor entre meninas, mas eu acho que foi dedo da Masuyama, tá? Ela que chegou lá e falou, não, meninos é muito melhor, gente, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Essas meninas estão muito sem graça, meninos é bem mais divertido. E ela foi lá e colocou, e ela concordou, né? Não sei se teve essa influência, mas ela realmente pensou, ela realmente desenhou as meninas, achou sem graça e resolveu trocar por garotos. Deu certo, né? Deu certo. Aí. Não, mas parece que no filme, porque tem uma adaptação live action de Coração de Thomas, que todos os personagens são feitos por atrizes mulheres. Eu acho que é meio que isso que aconteceu depois, porque virou Shonen Ai, mas tem um espírito de Yuri ainda ali no meio, não abandonou completamente. Acho que de Takarazuka, né? Sim. Aí depois desse mangás, aí meio que tinha aberto as portas, ou como a Takemiya Keiko gosta de falar numa entrevista, ela abriu a caixa de Pandora. Sim. E aí foi surgindo, e foram criando mais histórias, passou-se o tempo, e depois de um tempo, além do Shonen Ai que era publicado nas revistas Shoujo, lembrando que
BL, Shonen Ai, qualquer termo que você fale, começou no shoujo mangá, começou dentro do shoujo mangá por autoras mulheres. Os quadrinhos feitos por público homossexual masculino, por público gay, feito por autores gays, estão em outras revistas, em outros lugares, e é outra história. Só começou muito tempo depois. E aí já é outro lance que não vamos abordar hoje. Mas continuando, e aí, além dos que estavam surgindo as mangás, publicações feitas por Hajimoto, Kimi Keiko e outros autores que foram surgindo depois, no círculo de doujinshi, que é os quadrinhos independentes, mais tarde foi surgir o yaoi. Aí o que seria o yaoi? Não seria necessariamente histórias de garotos se pegando de adaptações de histórias já conhecidas, era necessariamente paródia. Tanto que o nome yaoi significa basicamente sem sentido, sem clímax, e qual era a terceira que eu sempre esqueço? Sem história, eu acho. Sem história, que era basicamente era pra ser paródia, era pra ser zoada, a galera fazia o que queria, fazia piada, fazia fanart. E alguma da história sim tinha a história dos meninos de histórias já conhecidas se pegando. Mas a maior parte daquele basicamente paródia. Tipo assim, yaoi, se a gente for definir, é a fanfic de Urias do Carrefour, que tem, que eu já li. Mas aí o termo que pegou mesmo foi para aqueles mangás mais picantes, realmente de rapazes. Sem história, na verdade, né? Literalmente. Era famoso também. É basicamente um PWP, tá, gente? É plot, watch, plot. Cadê a história? Sabia aqui para desenhar o que importa, chegar nos finalmente. Eu vejo isso um pouco como uma espécie de reação, né, ao tipo de trabalho que se fazia mais cerebral, né, mais psicológico, né, do Shonen Ai e tudo. Eu sinto um pouco como se fosse isso, como se fosse, agora eu vou fazer um negócio mais livre, uma coisa mais punk aqui. Acabou que acho que isso se estendeu, né, para o quadrinho comercial também, né, esse espírito assim mais PWP, né? Não, o espírito mais selvagem. Foi no meio dos doujins que surgiram muitos termos que a gente conhece, tipo Semi-Yuki surgiu nesse meio, e foi com o fandom do Samurai Warriors que surgiu o termo Semi-Yuki. Nossa! O Samurai Warriors era muito popular mesmo. Eu não peguei essa época, não. Embora um dos primeiros que a gente possa citar é Capitã Tsubasa. Nossa, Capitã Tsubasa, tipo assim, tá lá no início dos doujinshis dos anos 80 e até mangakás famosos, né, que fizeram alguns dos primeiros BLs comerciais, assim, mais picantes, assim, que é o Bronze, né, por exemplo, da Minami Ozaki. Ele é um pouco inspirado, né, em Capitã Tsubasa, que ela gostava de ler e colocou lá o Izumi como jogador de futebol. É por isso, gente, olha só. É basicamente isso. Não, e é bom lembrar isso do Capitã Tsubasa, porque meio que quebra histórias que tem uma galera que fala que Fujoshi começou só a falar de anime de esporte com Free. Não, a gente tá aqui desde o início. Coitada! Estamos aqui desde sempre. Não, isso me lembra uma vez que eu tava vendo um comentário na internet de um cara que falou que Fujoshi não gosta de Landank porque é muito masculino, prefere Kuroko. Então, a gente prefere os dois, tem notícias dos dois. A gente gosta de tudo. E aí, quer acrescentar alguma coisa, Lorena? Não sei. Não sei. Quer continuar? Quer parar? Vocês falaram muita coisa. Não, vamos continuar só essa última partezinha aí, ou já acabou a história? Não? Acabou não acabou? Não, bom falar de quando surgiu o Boys Love, não é? O termo Boys Love em si, porque é aquela coisa, o BL, como a gente fala, demorou pra ter um nome, tipo assim, nome estabelecido, porque foi Shonen Ai, a Editores queria Oi, tipo, tinha, sei lá, tinha mais termos que a galera inventava, porque cada um ia dando uma nomenclatura e não tinha um termo exatamente definido. Aí a gente fala da criação da Juné na década de 80, no finalzinho não, na verdade ela foi criada no comecinho da década de 80. E aí eles, o editor da revista, que criou uma seção separada na revista dele para publicar essas autoras de doujins, de fanzines, de paródias, etc., para meio que profissionalizar elas, né? Foi assim que ele que surgiu com o termo BL, Boys Love, para essa parte da revista dele. Então foi com a Juné que se cunhou esse termo na década de 80. Que é um termo comercial, né? Lembrando. Sim, eu acho assim, um termo ótimo, porque já diz o que é
E assim, não tem o Shonen Ai e o Yaoi, queira quer não, eu acho que eles acabaram carregando uma certa carga negativa, sabe? O Shonen Ai, tanto porque aquela implicação de que seria uma coisa meio pedófila, Sim, sim, sim. né? Você não acha que Sim. tem essa conotação? E o yaoi também, né? Porque eu acho que é muito associado, né? A coisa de baixa qualidade, a coisa, Sim, associado né? mais à pornografia, né? Isso, zoeira. Literalmente. Então E eu aí, acho que esse termo foi bem feliz, assim. Não sei, eu sei que muita gente não gosta e tal, mas aí tá no direito, mas eu acho que é um termo bem. Mas é o termo comercialmente usado, né? é Independente o, da ter, gente gostar ou não. Sim, é, é o, o termo correto, vamos dizer assim. É. é o termo que agora a indústria usa, estabeleceu e é usado para todo e qualquer tipo de conteúdo produzido com personagens gays para o público feminino. Tipo assim, pode ser BL, jogo, mangá, filme, adaptação, live action, o que for. Se for feito conforme histórias de dois garotos ou dois homens que se gostam para o público feminino, é BL, é boys love, meio que acabou por aí. Aí disso, Shonen Ai e o Yaoi morreram como nomes utilizados no Japão. Tipo assim, as pessoas têm conhecimento desses nomes, mas não são mais utilizados. Você não vai, tipo, chegar numa loja ou num evento de quadrinhos e perguntar, eu quero saber onde está o Yaoi. Não existe isso. Você vai estar onde está o Boys Love. Tipo assim, onde é que está o BL para eu procurar. E é assim que vai estar nas lojas virtuais, nos eventos. Então, tipo Isso é assim, um gênero, né? Lembra que é um gênero de publicação. Então, isso vai estar separado lá como um gênero. É como se você fosse procurar, sei lá, terror, thriller. É como se fosse um gênero assim mesmo. Então, você vai direto nesse gênero. E lá vão ter vários produtos do sim. gênero. Sim, o que é diferente de demografia. Apesar do BL a gente saber que é feito para demografia feminina, por isso surgiu dentro do Shoujo Mangá, então tecnicamente BL é Shoujo. Tipo assim, no sentido de que é feito Uhum, para o público feminino, então é Shoujo. E levando, mais uma vez, para deixar bem claro que demografia é diferente de gênero, isso é público-alvo. O fato de ser para uhum, um determinado público não determina o tipo de história que vai ser. Porque existem homens que gostam de BL e uhum. sem falar do próprio público gay que produz seus próprios mangás, que já é outra história. Mas é só para deixar claro que qualquer um pode consumir BL só porque é feito por público-alvo, não quer dizer que você não possa ler. Isso, O gênero não determina o público, na verdade, né? O público é a ideia de que o autor, o criador, vai ter de quem vai consumir, mas quem consome é quem tem poder consumidor. Então qualquer um pode ir lá comprar, consumir o que quiser. tipo, Sim, ninguém vai te. acho que é mais a questão assim de você, né, fazer a publicidade, de fazer, Uhum. né? Sim, porque a questão da demografia é simplesmente para escoar a produção, porque é produzido mangá num nível no Japão que você tem que ter uma classificação para conseguir definir onde vai cair o quê. Exatamente. É simplesmente por isso que existe. E nem já tá meio que caindo por terra em algumas áreas. Então, não se prenda aos nomes, a gente usa o BL só para realmente como BL realmente um gênero, então a gente usa para classificar. Então, se você quiser saber que tipo de BL é, aí já vai depender do tipo de revista que é publicado, do tipo de autora, do tipo de marketing que é feito para essa história. Aí são outros fatores que entram em conta se você quiser ler um tipo específico de BL, mas é tudo BL. Pois é, atenção, não vai vir escrito lá na frente. Contém lemon, contém dark lemon. Todas as tags, né? Hashtag Dark Lemon. Hashtags, é. Tipo, tem capa que engana, mas tem umas capas que você olha e você vira você não sabe exatamente o que vai ter ali quando você olha a capa. É, tem classificação indicativa para isso, né? Isso aí. Linha editorial, essas coisas Sim. todas. E tem várias revistas de BL. Já me perguntaram no Twitter quantas revistas de BL existem, enquanto eu não posso dar esse número, porque realmente eu não sei quantas revistas tem, porque existem várias, existem coletâneas, existem especiais, existem revistas que saem de 6 meses, outras que saem mensalmente, quinzenalmente. Tipo, eu realmente não tenho os números, mas tipo, existem inúmeras revistas BL com todos os tipos de conteúdo que você possa imaginar. E tem o nosso querido Hugo, que está fazendo uma matéria especial que já lançou 2 partes, para quem quiser entender mais como é que funciona e se você quiser procurar por você mesma. Muito boa essa matéria, eu recomendo. Que eu andava por fora e eu nem imaginava que tinha tanta essa variedade nova aí de histórias, de revistas, inclusive aquelas borderline entre o BL e o que seria o gay come, e essas de Omegaverse, totalmente dedicadas ao Omegaverse. Eu nunca imaginei que isso fosse existir um dia. Quem diria que você cai no Japão, né? Mas fazer o quê? Mas aí é basicamente isso. Tipo assim, não existe mais os termos shonen ai yaoi no Japão. Tipo assim, as pessoas sabem que esse termo não existe, mas não usa mais, de qualquer forma.
Então, gente, essa foi o fim da primeira parte da volta do Blimecast e espero que tenham gostado. E saiba que nós ainda vamos lançar uma segunda parte, tirando dúvidas e quebrando alguns preconceitos comuns e verdades, entre aspas, difundidas dentro do fandom aqui no Brasil. E vocês são livres para mandar pergunta pra gente, seja pelo Facebook, pelo Twitter, pelo nosso grupo no Facebook. Se você já não entrou, pode entrar lá, o link tá na nossa página. Bem, não deixe de visitar nosso site, nós estamos com um novo site, para quem não tá sabendo. Nós estamos recuperando muito material antigo ao mesmo tempo que estamos botando coisa nova lá. Eu sei que vocês podem conferir lá, eu acho que vocês vão gostar. Sem falar, não deixe de seguir a gente pelo Facebook, na página Bly Yaoi, e também pelo nosso Twitter, @Bly Yaoi. Então, bem, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Bye!